Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 23 de maio de 2022, segunda-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, segundo amanhã, batemos mais um bilhete ontem, sabadão, graças a Deus, ó, de segunda até sábado, hein? Hoje tem que sair também pra gente fechar a semaninha como esquema. E vou falar pra vocês, hein? Ontem ainda deixei um no Instagram, aquela riscadinha que já tinha um tempinho que eu não deixava, deixei e bateu no primeiro tempo, que delícia! Vambora, receba, vamos aproveitar a fase boa, a maré boa. E vamos pra cima. É o seguinte, segunda-feira, dia fraco, a gente tem apenas, pelo menos eu separei apenas 4 jogos, então vai ser um vídeo rapidinho. Só ia trocar uma ideia com vocês, só um bagulho rapidinho. Pô, na moral, não acredito que vocês estão pagando grupo VIP de bilhete. Grupo VIP de bilhete, pelo amor de Deus, pô. Esses grupos aí pega 90% aqui dos nossos palpites e vai vender pra vocês. Qual é, irmão? Bagulho aqui de graça, parceiro. Respeita, mundo bet de graça, pô. E sai dessa aí, para de jogar teu dinheiro fora, rapaz. Vambora. Meio-dia, Campeonato Finlandês. Papo foi dado. Campeonato Finlandês, meio-dia, eu tenho o jogo do HIFK contra o Kups. O que acontece? Eu tenho aqui dois extremos. Eu tenho o Kups, que está fazendo uma campanha sensacional. Em 8 jogos tem 7 vitórias e apenas um empate. Fez 16 gols e sofreu 5. Tem média de 2 gols feitos por partida. E do outro lado, ó, repararam que ele está invicto, tá? Nenhuma derrota. E do outro lado, eu tenho um time que está vivendo um momento inverso. O HIFK em 7 jogos ainda não venceu, empatou 3 e perdeu 4. Fez apenas 6 gols e levou 13. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Kups não perde para o HIFK há 13 partidas, então eu vou carimbar, que tem muito tempo que eu não carimbo a freguesia aqui. O HIFK tá 3 jogos sem perder, mas é porque ele tá empatando. Vem sofrendo gols a 6 partidas, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Já o Kups está 9 jogos invicto, dos últimos 9 em 8, foi a primeira equipe a marcar, dos últimos 6 em 5, venceu o primeiro tempo. Tropa, é o seguinte, apesar de eu sempre falar com vocês o quê? Quando um time, né, ele tá perdendo muito, tá sempre chegando mais perto da hora dele vencer, porque nenhum time vai perder todas. E o Kups, ele tá vivendo um grande momento, tá ali, mas também tá perto de perder um jogo. Só que assim, acredito que não vai ser amanhã, tá? Pelo momento que as duas equipes estão vivendo, o Kups vem para brigar pelo título, pelo menos por esse início de temporada, quer bater de frente com o HJK, e eu acredito sim que a gente possa ver uma vitória do Kups. Mas como a gente tem uma cotação de 1,50, eu acredito que dá pra gente ir no safe e a gente pode ir com o empate anula. Aproveitar que esses últimos jogos do HIFK têm sido empate, então eu iria com o empatezinho anula. Quem acreditar nessa vitória seca aqui, nessa vitória simples, quiser ir pra cima, irmão, favorito é. Mas é o que eu falo pra vocês. Quando sempre vai chegando o momento, né? Mas se Deus quiser vai ser amanhã. Placar pra mim desse jogo 2-1, 3-1 pro time visitante. Inclusive, falando 2-1, 3-1, também é um bom jogo para buscar gols, até porque o HIFK, pô, tá indo pro desespero, ele precisa sair dessa situação, ele precisa tentar vencer a primeira, e o Kups tem um grande ataque, pode sim castigar o seu adversário. Então quem quiser ir buscar 2 gols, ambas marcam, tá safezada também. 2 horas da tarde, indo agora para a segunda divisão da Dinamarca, reta final, a gente sempre tem entrado aqui, nos últimos jogos, principalmente do Lyngby, e a gente vai entrar nele novamente, pelo menos eu vou comentar o jogo dele novamente, e ele vai visitar o Nykøbing, e vamos lá, o que a gente tem aqui? É a penúltima rodada, o Lyngby ele conseguiu abrir 4 pontos para o Helsingborg, lembrando que os 2 primeiros sobem, então se o Lyngby vencer esse jogo de amanhã, ele já consegue o acesso antecipado, tá? O Horsens também, se ele vencer, ele também garante esse acesso antecipado. Só que o Lyngby ele vai pegar o time mais fraco dos 6 que sobraram, o Nykøbing em 30 jogos perdeu 17, perdeu mais da metade, empatou 4 e só venceu 9. Fez 46 gols, sofreu 60, tem média de 2 gols sofridos por partida, enquanto o Lyngby é o contrário, um time que em 30 jogos perdeu apenas 5, fez 60 gols. Ele tem média de 2 gols feitos por partida e sofreu 28. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam normalmente jogo de gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols.
O Nicob vem sofrendo gols a 12 partidas das últimas 10. Em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e das últimas 5. Em 4, foram ambas marcam. E o Lyngby das últimas 6, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. Tropa, é o seguinte, 2 cenários para esse jogo. O primeiro eu acredito muito na vitória do Lyngby, só que eu ia pedir para quem quiser entrar nesse jogo, esperar um pouco para ver se essa cotação sobe para 1,50, aí você consegue com empate anula e fica mais tranquilo. Mas para mim, na moral, o Lyngby deve vencer, é um time que dos últimos 5 perdeu apenas 1, ele que dos últimos 10 jogos, 10 ou 9 jogos, ele perdeu apenas 2 e os 2 para o Horsens, o restante ele carimbou todo mundo, e o Nicob é o contrário, dos últimos 5 jogos perdeu 4. Tá bom? Então, se você puder ir com empate anula é melhor, mas eu acredito na vitória do Lyngby, tem tudo já para garantir o acesso amanhã. E a falar para quem quiser buscar gols, eu buscaria apenas 2, tá? Por quê? Porque eu tenho receio do Nicob. Por mais que ele tenha a pior defesa aqui, né, um time que pode estar jogando livre, tá, tipo assim, não tá nem aí, vai para ataque, faz gol, leva gol. A gente não sabe a motivação do time que é o Lanterna aqui, pô, já não almeja mais nada na competição, às vezes pode ser um jogo sem interesse, ele deu uma facilitada pro Lyngby, a gente viu o Lyngby contente com 1-0, contente com 2-0, então eu fico meio receoso, tá? Eu entraria aqui apenas em 2 gols e se o Nicob abrisse o placar, aí sim teria um cenário ideal pra gente ver 3 gols, 4 gols aí, dependendo, um joguinho aí mais maluco, porque o Lyngby vai ter que partir pra cima, ele vai ter que buscar essa virada. Mas esse mercado de resultados está me puxando mais, tá? Placar para mim desse jogo, pô, esse jogo tem cara de ser 2-0 pro Lyngby. 1h30 da tarde, jogo da volta pela relegation. Aqui é a disputa para ver quem vai disputar a primeira divisão da temporada que vem. O Hamburgo, que foi o 3º colocado da segunda divisão, está enfrentando o Hertha Berlim, que foi o antepenúltimo da primeira, e o primeiro jogo foi 1-0 para o Hamburgo fora de casa. Agora o Hamburgo vai jogar dentro de casa e vai ter a oportunidade de decidir aqui e voltar para a primeira divisão depois de uns aninhos ali batendo na trave pela segundona. É o seguinte, o primeiro jogo foi 1-0, mas esse aqui eu espero um momento mais de desespero, até porque a segunda partida, o Hertha, que tem aquele jogo mais truncado, ele vai ter que se expor, porque ele tá sendo rebaixado, né? Tá indo para a segunda divisão. Eu acredito que a gente não vai ter aquele marasmo do primeiro jogo, não. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de poucos gols. O Hamburgo vem de 5 vitórias seguidas, dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Hertha vem de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols. Tropa, não vai rolar. O mar de 1,5 gol nesse jogo tá pagando 1,28, 1,30, tá pagando por aí, tá pagando muito alto e eu quero explorar esses 2 gols no bilhete, tá? Como eu falei pra vocês, é a partida de volta, essa partida aqui tem tudo pra gente ver realmente um momento de desespero. O Hamburgo vai estar jogando, pô, em casa, imagina a torcida toda do Hamburgo lotando o estádio, time campeão já, o Hamburgo já foi campeão de Champions League. Tá aqui, né, nessa situação. É o momento. Para mim, o Hamburgo vai subir. Tô torcendo muito para ele subir. Se você torce por Hertha aí, só lamento. Isso só faz score e atualiza, né? Mas eu buscaria gols, tá? Ambas marcam vem quente e o 2,5 vem quente também. Tudo depende de como vai começar o jogo, mas eu já acredito num jogo frenético pela necessidade do Hertha. Tá bom? Placar para mim, 2-1 pro Hamburgo. Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Hamburgo, mas eu não entraria no mercado de resultados porque o Hamburgo joga pelo empate, tá? Então, se eu tenho um time jogando pelo empate, eu não vou entrar na vitória no jogo dele. E pra gente fechar o nosso dia, 8 horas da noite, eu tenho um jogo do Sport contra o CRB. O Sport, que é o 3º colocado aqui da segunda divisão, tá com 15 pontos, perdeu apenas 1 em 8 jogos, vai enfrentar o CRB, que em 8 jogos venceu apenas 2. Sport jogando em casa, são 3 jogos, 3 vitórias, apenas, 3 jogos, 3 vitórias. E o CRB como visitante, são 4 jogos, 4 derrotas, apenas. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente o jogo mais truncado, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Sport vem de 3 jogos de vencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols, é um time under dos últimos 8 jogos, todos os 8. A gente teve menos que 3 gols. É o seguinte, cotação do Sport está acima de 2, eu entro com dupla chance para o Leão da Ilha e também entro com empate anula, aí vai ficar a critério de confiança de vocês. Para mim o Sport não perde. Pode até não vencer esse jogo, mas para mim o Sport não perde. No máximo empata dentro de casa e eu vou aqui de 1-0 magro no primeiro tempo ali e o jogo se arrastando até o final. Beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos de segunda, são poucos jogos, né? Faz parte, uma segunda fraca. Caso você não sinta confiança em nenhum jogo, não tem problema nenhum. Terça-feira tem jogo, quarta-feira tem jogo, quinta-feira tem jogo. É Champions League não, é Libertadores, Sul-Americana. Enfim, Champions League é só no sábado, a final.
E lembre que você não se force a fazer entrada, tá? Aqui você é seu patrão, você não tem que se forçar a nada, você não tem que bater meta nenhuma. Se alguém botou isso na tua cabeça, que tem que bater uma meta de 5%, 10%, para com isso. Isso é coisa de gente maluca, isso é coisa de gente que gosta de rasgar dinheiro, que quer forçar a bater meta em dia ruim, tá bom? E é isso. Para mim tem valor os jogos que eu trouxe. Tem outros jogos também, mas eu prefiro ficar de fora. Esse jogo aqui pode ser bom para um 2,5 ambas marcam, que é a Áustria é muito over. É um confronto aqui de semifinal que vale jogo único, que estão brigando por vaga em competição europeia. Pode valer a pena. Tem um jogo aqui também, tem um campeonato irlandês. Só que, o campeonato irlandês essa temporada aqui já começou muito estranho. Tô deixando passar um pouco. Quando o Shamrock jogar em casa, a gente dá uma olhada, mas por enquanto aqui eu tô fora dos outros, beleza? Então é isso. Espero que a gente tenha um dia muito bom amanhã. Espero que hoje seja bom, que a gente feche essa semana aí no bilhete do canal. Estamos precisando. Obrigado pela presença e conto com a presença de vocês amanhã. Amanhã vai ter meu jogo melhor. Amanhã vai ter jogo melhor. Mas você tem que estar aqui comigo, porque é uma troca diferenciada. Valeu? E é isso, para de comprar grupo de bilhete, pelo amor de Deus, bilhete aqui no YouTube tem os melhores palpites que você pode imaginar de um monte de gente, tá bom? O meu é o pior de todos, mas obrigado aí por, pelo menos na simpatia aqui, eu sei que vocês estão comigo. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo cravei mais de 1,5 entre o Hamburgo e o Hertha. É jogo que vale vaga na primeira divisão, jogo da volta. Acredito que tem tudo pra gente ver um jogo aberto, que pelo menos 2 gols a gente assista. Vamos aproveitar que tá pagando bem. E para fechar, coloquei Sport, empate anula. 3 jogos, 3 vitórias em casa. Contra o CRB, 4 jogos, 4 derrotas como visitante. Acredito que o Sport tem tudo para vencer, mas a gente vai com um empatezinho aí, só para garantir e ficar tranquilo. Essa nossa dupla deu um total de 1,83 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. O layout é diferente, mas não tinham liberado ainda as odds do Sport. Então é isso, tamo junto, muita fé, pra cima!